Boto revela interesse em Lucas Paquetá, impasse na renovação de Gerson e toda a repercussão do sorteio da fase de grupos da Libertadores. Fala, flamenguista! Cheguei com seu resumo diário de Flamengo. Então já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para você não perder as informações diárias do Flamengo de uma forma reduzida, para você não ficar perdido na internet catando um monte de notícias. O seu lugar é aqui, de forma resumida, você tem vídeos diários. Então, clica no botão inscreva-se aí, ajuda o nosso canal a crescer aqui. Estamos tentando bater os primeiros 600 inscritos e você pode me ajudar nessa. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Na noite de segunda-feira, tivemos aí o sorteio da fase de grupo da Libertadores de 2025. Então, o grupo do Flamengo já foi sorteado junto com o LDU, com Deportivo Táchira da Venezuela e Central Córdoba da Argentina. É um grupo que para muitos não é um grupo difícil, mas a gente vai falar um pouquinho aqui de qual é a complexidade desse grupo. Lembrando que a Conmebol também divulgou as datas bases, ou seja, o Flamengo estreia na Libertadores fora de casa contra o Deportivo Táchira da Venezuela no dia 2 de abril. Dia 9 de abril, o Flamengo enfrenta o Central Córdoba no Maracanã. Dia 23 de abril, a LDU fora de casa. 7 de maio, de novo o Central Córdoba fora de casa. Depois, dia 14 de maio, o Flamengo enfrenta a LDU em casa e finaliza dia 28 de maio contra o Deportivo Táchira também em casa. Ou seja, o Flamengo aí vai ter uma sequência de 2 jogos fora de casa e depois 2 jogos em casa. É assim sempre para os times que são os cabeças de chave, né? Tem 2 formas de olhar esse grupo do Flamengo, né? A primeira delas é que o Flamengo é o time mais forte, tem chance de terminar aí em primeiro, passar em primeiro no grupo. Inclusive, essa é a visão da diretoria do Flamengo. Mas tem uma outra visão que é com relação à logística e não somente com relação aos times. Isso preocupa muito a diretoria do Flamengo. O Boto já falou isso internamente, né? Ainda não deu entrevista falando sobre isso, mas isso preocupa a diretoria, principalmente os gramados desses clubes. Os gramados não são os melhores que a gente vai enfrentar e ainda tem a questão da logística. Para vocês terem uma ideia, o Deportivo Táchira joga em São Cristóbal, né? Fica aí uma viagem de 4.500 quilômetros que o Flamengo vai ter que fazer. Só esse São Cristóbal fica a 707 quilômetros da capital Caracas da Venezuela, né? De voo ali da capital são 2 horas de voo. Claro que o Flamengo tem voo fretado, vai direto para lá, mas não é uma viagem simples, né? Tem o LDU também, que joga quase 3.000 metros, são 2.850 metros de altitude. Não é também uma viagem tranquila. E o Central Córdoba da Argentina, que aparentemente seria tranquilo, também não é, porque eles não jogam nem em Córdoba, né? Eles jogam em Santiago del Estero, que fica a 725 quilômetros da capital Buenos Aires, 715 na verdade, ou seja, tem aí toda uma logística para o Flamengo fazer. Claro que os torcedores desses clubes, inclusive, estão muito animados, né? Principalmente a galera de Córdoba da Argentina, porque vão receber o Flamengo lá, que é um grande time, e vão ter a oportunidade de jogar no Maracanã. Então, assim, eles estão em festa. Eles que não são de Córdoba, né? Eles são dessa outra cidade, como eu falei, mas o nome do time é uma homenagem a uma ferrovia que vem de Córdoba e passa ali pela cidade. Então, assim, a verdade é, quem quer ser campeão não tem que escolher adversário, mas que o Flamengo vai ter que fazer uma logística aí para poupar jogador, né? Talvez não poupar, mas pelo menos evitar desgastes maiores em outros jogos. Isso é verdade, porque a Libertadores, relembrando aqui, tem que ser uma prioridade para o Flamengo. Não existe isso de poupar a Libertadores, por exemplo, para jogar o Carioca, né? Ainda bem que o Carioca já acabou. E com algumas coincidências, né, sobre esse grupo do Flamengo, da mesma forma que em 2019, quando a gente foi bicampeão da Libertadores, a gente tinha a LDU, dessa vez a gente vai ter. A gente tinha o Peñarol no grupo, a gente vai ter agora o Deportivo Táchira, que é um time preto e amarelo. E nós tínhamos lá o San José, que era um time estreante na Libertadores. Dessa vez a gente vai ter o time de Córdoba, que também é estreante.
Para muitos, apenas uma coincidência que não significa nada. Para os supersticiosos de plantão como eu, significa muita coisa, porque se repete uma grande história aí na nossa grandiosa história do Flamengo. Deixa aí nos comentários se você gostou desse sorteio, o que você achou do Flamengo mais uma vez, né? Nos últimos 9 anos, o Flamengo 7 vezes enfrentou algum clube durante a campanha da Libertadores que jogava na altitude, então parece que a altitude persegue o Flamengo. Deixa aí nos comentários se você achou um grupo tranquilo ou um grupo complicado. Falando um pouco do cronograma de treinos do Flamengo, o Flamengo folgou na segunda-feira, se reapresentou nesta terça-feira na parte da tarde. O Flamengo depois vai fazer 2 treinos de manhã, na quarta e na quinta-feira. Inclusive, na quarta-feira teremos aí uma homenagem ao Bruno Henrique pelos 100 gols que ele fez com a camisa do Flamengo. Ele também vai ser o jogador escolhido para fazer a coletiva. O Flamengo treina também de manhã na quinta e depois ganha 3 dias de folga, ou seja, sexta, sábado e domingo, os jogadores folgam aí. O Flamengo pensando muito em abril e maio, que é onde o Flamengo vai ter uma grande quantidade de jogos e vai precisar aí pagar as folgas dos jogadores, né? Então o Flamengo já adiantando um pouco dessas folgas e se reapresenta na segunda-feira, já pensando na preparação para o jogo contra o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro. Lembrando que esse período, o foco do Flamengo, da diretoria ali, do Felipe Luiz, é recondicionar os jogadores que estão lesionados. Até porque o Flamengo não tem 8 jogadores, né, que estão aí com as suas seleções. Então, não vai ter muitas mudanças com relação a treino, né? Mas sim, principalmente, recondicionar esses jogadores para a gente chegar zerado no departamento médico no início do Brasileirão. Quinta-feira, o Brasil joga contra a Colômbia. Muito provável que o Wesley seja titular, então a gente aí vai voltar a ver a seleção com outros olhos. Eu gosto muito, eu gostaria de ver a seleção voltar a jogar como jogou na minha infância, na minha adolescência. Tem muitos que não gostam, né? A minha seleção é o Flamengo, mas eu gostava de ver a seleção jogar. Quem sabe com mais jogadores do Flamengo, a população não volte a apoiar a seleção não volte a jogar bem, e jogadores como Wesley, né, muito identificados, faz a gente querer assistir esses jogos. Eu vou acompanhar esse jogo da quinta-feira. Falando um pouco de Gerson aqui, a Raíza Simplício trouxe a informação que a gente já tinha trazido, né? Que o Gerson e os seus representantes, seu pai, já estão ali com o contrato, a proposta do Flamengo. Porém, a Raíza trouxe a informação de que o seu Marcão, que é o pai do Gerson, um dos empresários, ele não gostou muito do salário. Ele acha que o salário ainda precisa aumentar um pouco. Então, temos esse impasse aí. Nos próximos dias, provavelmente vai sair aí, eles vão sentar para conversar, para definir essa situação do salário do Gerson. E para finalizar o nosso vídeo, o Boto deu uma entrevista longa aí de mais de 1 hora para o Vene Casagrande. Revelou várias coisas, revelou sobre o Lohan, falou que o Lohan vai ficar no Flamengo, não vai ser vendido, que vai tentar recuperar o jogador, apesar dele estar treinando com a Sub-20, mas ele falou também sobre o interesse, né? Revelou o interesse em Lucas Paquetá. Assumiu, né, que conversou com os representantes do jogador para tentar alinhar aí uma possível volta dele, mas que nesse momento é muito complicada a situação. De fato, é muito complicada porque, inclusive, o City chegou a desistir da contratação dele por conta de todo esse imbróglio aí. Lembrando que o julgamento dele já começou, tem previsão para durar uns 20 dias, mais ou menos, umas 3 semanas. Começou nessa segunda-feira, ele nesse momento está voltando de lesão, não está nem convocado para a seleção brasileira, então está totalmente focado aí nessa absolvição, né? Que é isso que ele pede aí, ele que já disse que está muito triste porque colaborou em todas as fases do processo e ainda assim a Federação Inglesa está pedindo o banimento dele mundial, então está muito triste aí, é uma situação complicada. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você contrataria o Lucas Paquetá. Imagina esse meio-campo. Lucas Paquetá, Arrascaeta, Gerson, Jorginho. Não tem nem lugar para todo mundo. Ainda tem Pulgar e De La Cruz. Deixa aí nos comentários. É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, aproveita e dá o like. É o momento. Se você ainda não deu like, dá o like aí. Se você ainda não segue a gente, ajuda outro flamenguista como você a crescer aqui, a fortalecer o nosso trabalho. E assim você não perde as notícias do dia a dia do Flamengo, beleza? De uma forma bem resumida para você não ficar perdido aí na internet. E não deixa de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!